Olá, o meu nome é Nathalie Valéria e estou começando aqui o primeiro vídeo do canal. Não sei onde vai chegar, mas espero que alcance pessoas que tenham o mesmo propósito que eu. Para começar, já quero deixar bem claro que não divulguei esse canal para nenhum amigo, nenhum conhecido. O meu propósito é estar alinhada com pessoas que realmente queiram seguir a mesma linha de pensamento, estejam com as mesmas necessidades, as mesmas dificuldades e os mesmos anseios. Bom, esse canal eu quero com certeza compartilhar com vocês as minhas experiências, decisões que eu tomei na vida e que foram assertivas. E eu senti essa vontade, esse desejo de compartilhar com você, porque eu conheço e vejo muitas mulheres perdidas. Elas sabem que elas precisam tomar uma decisão, mas elas não tomam, ou por medo, uma insegurança, ou por falta de direcionamento. Eu sou mãe de um menino de 6 anos, vai completar 7 anos agora no mês de junho. E durante os 3 primeiros anos de vida dele, eu me dediquei totalmente para ele. E foi o melhor período da minha vida, ver o meu bebê crescer, se desenvolver, né? E passou o tempo e eu comecei a sentir saudade do mercado de trabalho. E essa vontade começou a ficar cada vez mais latente e comecei, na verdade, a ficar desesperada por voltar ao mercado. Eu comecei a me enxergar como apenas uma mãe dona de casa e eu não queria me resumir a esse papel. Claro, não estou tirando a importância, mas para quem trabalhou a vida inteira, né, teve uma profissão, estudou, se formou, estava seguindo uma carreira, isso realmente acaba incomodando bastante. E consegui uma oportunidade para voltar para o meu mercado, que é o ramo de televisão. Eu sou jornalista e eu abracei com muito amor, com muita paixão, fiz uma entrega total para essa empresa, entrei assim de coração, cuidando como se fosse minha, né? Eu tive realmente a oportunidade de colaborar, contribuir com o meu conhecimento, com o meu know-how, cuidar de pessoas, organizar a casa. Só que eu entrei num ritmo frenético de trabalho. E aí eu fui me esgotando ao longo dos anos. Eu já não tinha mais tempo para mim, eu não tinha tempo para minha casa, para minha família. O trabalho em si era de segunda a sexta, mas aos finais de semana o meu telefone não parava de tocar. Então eu não tinha sossego em momento algum. Mas mesmo assim, sempre solidária, sempre atenciosa, sempre entregando o meu melhor. Porque eu tenho o seguinte pensamento: onde eu estiver, eu tenho que entregar o meu melhor. A própria Bíblia fala, né, que nós devemos fazer tudo com excelência, entregando sempre o nosso melhor. Enfim, se passaram cerca de 3 anos e o ambiente de trabalho foi ficando cada vez mais cansativo, as exigências em nível hard. O meu filhinho crescendo, eu já tive que colocar numa escola e terceirizar os cuidados dele. Uma outra pessoa ficava com ele, a minha sogra, que já era idosa, a princípio ficava com ele. Mas houve a necessidade de colocar uma outra pessoa para cuidar também da minha sogra. Então, assim, eu fiquei muito ausente da vida do meu filho. Então, eu passava o dia inteiro trabalhando, como muitas mulheres, né, e muitos homens também. Voltava para casa fora de hora, com meu filhinho já caindo de sono. Eu não tinha tempo de qualidade com ele. Então, resumindo a ópera, eu acabei adquirindo uma crise de ansiedade severa e eu nem sabia como eram os sintomas de uma ansiedade, né? Eu fui passar por isso na pele durante um expediente, onde eu estava ali presenciando uma situação muito tóxica e agressiva, e aquilo mexeu demais comigo e eu comecei a ter taquicardia, sintoma de desmaio, uma tremedeira absurda, meu coração estava aceleradíssimo e eu fui socorrida para o primeiro pronto-socorro mais próximo da emissora e eu não sabia o que era isso. E eu me lembro que na época, uma amiga que me acompanhou nesse socorro, ela segurava a minha mão e falava assim: Nath, você não está infartando, isso é uma crise de ansiedade. Só que infelizmente, gente, não parou naquele episódio. Então, passou assim a questão de alguns meses, como eu continuei me martirizando, me judiando, não vivendo, eu passei a ter essas crises recorrentes. Então, de repente, eu estava conversando no trabalho, feliz, sorrindo com as pessoas, e de repente eu falava: para, tô passando mal. E passava mal de verdade. E foram muitos os episódios e isso foi acabando com a minha felicidade. Eu fui perdendo o brilho. Eu sempre fui uma pessoa que chegava feliz, eu queria ver pessoas felizes, eu queria resolver o problema de todo mundo, eu queria que as pessoas não tivessem dificuldades.
né? Só que essa síndrome da Mulher Maravilha foi minando a minha saúde, até chegar ao ponto de eu parar na emergência mais uma vez, com o coração aceleradíssimo, com todos os sintomas horríveis, com o corpo paralisado, com as mãos tortas, com a fala embolada, crise de pânico. E eu não desejo isso para ninguém. O meu filho presenciou toda essa cena horrível e nesse momento eu falei, definitivamente, eu tenho que mudar o meu estilo de vida ou eu vou morrer. Porque eu não vou aceitar passar por essa crise de novo. Foi muito forte, gente. É uma situação muito triste. E, enfim, eu imediatamente mandei uma mensagem para minha supervisão e relatei, né, com o meu coração aberto. Eu falei, olha, para mim não dá mais, eu não tenho condições físicas e emocionais para continuar no trabalho presencial. Eu preciso parar com tudo, eu preciso mudar a minha rotina, eu preciso me curar, eu preciso me encontrar. Se para a empresa o fato de eu trabalhar remotamente não for legal, tudo bem, nós podemos encerrar hoje mesmo a nossa parceria sem problema algum. E, gente, eu realmente não tinha nenhuma mágoa, nada. Eu só queria me curar. E essa pessoa foi, assim, super empática comigo e falou, não, de forma alguma, a gente não quer perder você, vamos seguir, se você acha que consegue trabalhar de casa, vamos tentar, né? E aí, os meus amigos de trabalho, aquelas pessoas com quem eu semeei muito amor, muito carinho, eles realmente entenderam a minha situação e me apoiaram. E aí eu segui no trabalho remoto. Só que um pouco antes de tudo isso acontecer, já havia assim uma necessidade nascendo dentro de mim de que eu precisava fazer algo mais, porque eu não tinha para onde crescer. Eu estava dentro de uma bolha e eu estava presa por não crescer, presa por não ter tempo para nada. Muitas vezes eu terminava o meu trabalho à tarde, não tinha mais nada para fazer e eu estava presa naquele lugar. E eu olhava pela janela e via a vida lá fora e falava, por que eu estou presa aqui? Eu não tenho tempo de gerar riqueza. Eu estou gerando riqueza para os outros e a minha própria riqueza está sendo esquecida, deixada de lado, ignorada. E foram esses processos na minha vida. E o que eu quero dizer para você? Como eu gostaria que você refletisse, será que você também não está deixando os seus sonhos de lado e criando riquezas para os outros? Não tendo coragem de agir? Nesse período, até mesmo um pouquinho antes de eu começar a ter essas crises de ataque de pânico, eu comecei a estudar possibilidades. Eu queria gerar mais renda. E embora não tivesse tempo, eu ficava pensando, meu Deus, como eu vou encontrar tempo para gerar renda? E comecei a pesquisar na internet, analisar o mercado, ver algumas possibilidades e eu encontrei um nicho que eu me apaixonei, porque eu gosto de pessoas e eu gosto de presentear pessoas, eu gosto de mudar a realidade das pessoas. Isso é uma coisa que está dentro de mim, é uma essência minha. E nesse tipo de trabalho eu encontrei essa forma de me aliviar de toda essa tensão e também poder oferecer o meu melhor de uma maneira mais leve para o próximo, sem me destruir, sem me prejudicar, sem acabar com a minha saúde. E no próximo vídeo eu vou contar com mais detalhes para vocês como foi esse meu processo de transição para conquistar o meu espaço, para começar do zero e com muita fé em Deus e determinação. Eu decidi. E, gente, Deus só abençoa aquela pessoa que se posiciona. Enquanto você não se posicionar, as coisas não vão acontecer. Você vai ficar andando em círculo. E quando eu completei 40 anos, me deu um choque de realidade. Eu acho que isso acontece com muita gente também. Falei, poxa, o que foi que eu fiz na vida? E já estou com 40 anos. Poxa vida, eu achei que o que eu fiz até então não tivesse sido suficiente. E essa autocobrança, esse sofrimento para chegar ao trabalho, horas de trânsito para ir, horas de trânsito para voltar, aquele ambiente que, ao mesmo tempo que era um ambiente gostoso e agitado, tinha muito conflito, as pessoas não se entendiam, e eu estava acostumada a ver tanta disputa de ego por nada, sabe? Era uma série de fatores. E aí eu chegava em casa, minha casa estava suja, eu não tinha uma secretária do lar para cuidar das coisas para mim. Então, era uma somatória assim, meu filho está sem a minha assistência, está comendo qualquer coisa, sendo cuidado por outras pessoas que não é a própria mãe,
passa o dia na escola, a perua escolar leva 2 horas para levá-lo de volta para casa. A minha cachorrinha fica presa dentro de casa o dia inteiro. Tá tudo errado. As pilhas de roupas não paravam de subir na lavanderia. Aí chegava o final de semana, que era o meu momento de descansar, eu não tinha descanso. Eu tinha que limpar a casa, eu tinha que faxinar. E aí era uma situação de limpar aqui, limpar ali, não dava conta de nada. Ficava cansado o final de semana inteiro. E no fim das contas eu olhava para casa e falava, eu não consegui fazer nada. Será que você se identifica com essa história? Foi muito sofrimento, gente. E eu acredito que muitas mulheres, principalmente as mulheres, elas passam muito por isso. E hoje eu quero te trazer uma luz, te dizer, você consegue estourar essa bolha, você consegue sair dessa caverna. Você tem o poder, você tem a autoridade, você tem o direito de mudar, de virar essa chave. Não tenha medo de ousar, não tenha medo de mudar de vida. Saia da linha da mediocridade. Saia da linha da zona de conforto, porque a zona de conforto é um lugar tranquilo, só que nada cresce nesse lugar. Você não cresce, não desenvolve, não ganha mais dinheiro, não prospera, não tem tempo, não é feliz. Aí você vai vivendo por viver? Só existir? Não, gente. Deus nos deu a vida pra gente aproveitar. Então, hoje eu posso dizer, eu aproveito a companhia do meu filho, do meu marido, eu cuido com mais carinho da minha casa, porque agora eu consigo conciliar. E nós teremos muito bate-papo pela frente, pois eu posso te garantir, com esse tempo trabalhando da minha casa, eu consegui gerar mais 2 fontes de renda. Porque antes eu só sobrevivia com uma. Sabe aquela renda que não falta, mas também não sobra? Não é justo viver assim, né? Então nós vamos fazer dinheiro, nós não vamos ganhar dinheiro. Dinheiro não se ganha. E outro ponto de vista também que eu acho que é legal passar para vocês, não orem a Deus pedindo dinheiro. Deus, eu preciso de dinheiro. Não. Orem a Deus pedindo ideias. E Deus vai trazer uma luz assim, sobrenatural sobre a sua vida e vai te indicar o caminho por onde você deve prosseguir. Porque aí você vai realizar o teu propósito alinhado a uma fonte de renda, alinhado a um trabalho prazeroso que vai, além de te trazer renda, vai te trazer alegria, vai te trazer satisfação. Então, eu espero que não tenha sido muito prolixa aqui no meu primeiro vídeo, mas esse é o primeiro indício. Eu gostaria de deixar por aqui, que você pode sair dessa zona de conforto, que você não precisa ser apenas dona de casa, porque dona de casa trabalha muito, mas não tem reconhecimento. Então, você vai trabalhar, você vai fazer renda, mas de forma inteligente, porque você merece. Eu te espero no próximo vídeo para eu te contar os outros detalhes dessa história, os desdobramentos aí que eu vivi, que eu tenho certeza que vão te inspirar. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.